Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente tem mais uma entrevista no nosso canal Cientista Sincero, né? Hoje é a nossa primeira, talvez única, entrevista internacional, né? Com uma pessoa que inclusive é também internacional, né? Nosso amigo, colega, companheiro, né? Ex-estudante, inclusive ex-aluno, né? E agora provavelmente ele é bem melhor que eu, inclusive. O que é o que a gente gosta, né? A gente forma pessoas para ser melhor que a gente, né? Ele é um caso disso. Pesquisador, né? Dário Ferreira Sanches. Dário, obrigado por participar do nosso canal, né? Gentilmente dedicar um tempo, eu sei que é escasso para você. E é com você, meu filho. Pode falar. Não, primeiro, obrigado pela honra do convite. Eu acho bastante legal o projeto que você está fazendo. Bom, meu nome é Dário, como o Kleber me apresentou. Esse é o único detalhe que ele jogou aí. Como ele falou, eu sou ex-aluno da UFPR, fiz graduação em Física na UFPR. E fiz iniciação científica com o respectivo entrevistador, 1 ano e meio, depois 2 anos de mestrado com o mesmo, então a gente se conhece já de alguma data. Eu não sei como continua a entrevista, mas bom, eu fiz meu ensino médio no Colégio Estadual do Paraná. Antes eu fiz escola pública e também particular. E a partir do ensino médio eu comecei a me interessar por bastante coisas diferentes. Em princípio mais literatura e filosofia. Depois terminei do ensino médio, fiquei 1 ano sem estudar formalmente, mas gostava muito de ler. E foi lendo depois do ensino médio que eu comecei a me interessar por física. E física, química, eu fiz primeiro 1 ano e meio de química no Cefet, hoje é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Na época, acho que era o primeiro ano que já era o TFPR. Mas durante o curso eu continuei lendo, me interessando por outras coisas, e para mim ficou mais claro que era física mais do que eu gostava. Então eu fiz vestibular para física no FPR, abandonei química no TFPR, e foi na física que eu me encontrei. Lá que eu comecei a descobrir mais sobre esse universo do que da minha leitura independente, que se resumia a ler sobre um pouco de filosofia, mas dos exemplos que eu lia era livros do Stephen Hawking, quer dizer, bastante orientado para astronomia, astrofísica, mas foi Tudo a fazendo ver com o que graduação você trabalha hoje, né? completamente não, e foi fazendo graduação de física que eu acabei me interessando mais por matéria condensada, mais particularmente o que sempre me interessou muito em física foi como entender propriedades materiais através de técnicas experimentais. Me fascinava muito descobrir a partir do segundo, terceiro ano técnicas de microscopia, de espectroscopia, Raman, difração, técnicas relativamente simples que te dão informação direta sobre como os átomos estão organizados na matéria, qual que é o papel químico dos átomos no material. Bom, foi seguindo esse caminho que daí e também esse lado experimental eu gostava muito, mas eu gostava também de modelamento. Então me encontrei bastante com essa iniciação científica contigo,
porque tinha as duas coisas, né? Tinha a parte experimental e modelamento, e, e assim eu continuei o resto da minha carreira, desenvolvendo técnicas de análise de materiais experimentais, mas envolvendo também como modelar esses dados. E isso foi, e assim eu fui fazer, depois do meu mestrado na UFPR, contigo, eu fui fazer doutorado na URGS, onde eu fui trabalhar com análise de nanomateriais por técnicas de feixe de íons, mas também microscopia eletrônica e síncrotron. E, e fui fazendo, esse foi um universo diferente para mim, aprender microscopia eletrônica, técnica de íons, mas o que eu sempre gostei muito foi síncrotron. Eu comecei a trabalhar contigo na UFPR, e então decidi continuar meu caminho no síncrotron. Foi por isso que me motivou a fazer um pós-doutorado na área. Acabei fazendo o meu primeiro pós-doutorado em Grenoble, desenvolvendo técnicas de análise de material por tomografia por difração, no SRF, em um instituto francês chamado COA. E a partir daí, continuei no síncrotron. Fiz 2 anos de pós-doutorado lá, e depois encontrei esse posto onde eu estou hoje, aqui no síncrotron da Suíça, o Swiss Light Source, onde eu comecei primeiro como pós-doutorado, primeiro 1 ano e meio, e daí eu assumi um posto de cientista de linha dessa beamline onde eu estou sentado dentro da cabana experimental. Foi um pouco por acidente, porque na sala do lado tem 3 engenheiros discutindo fervorosamente, não era um lugar muito apropriado para uma entrevista. E em geral, o que a gente faz aqui, o que eu faço aqui nesse síncrotron, trabalho muito na parte experimental, eu sou responsável por um instrumento de medida aplicado a uma grande variedade de casos científicos. Você possa resumir com poucas palavras, o que a gente faz aqui é imaginamento químico. Então, a gente faz imagem em 2, em 3D, por tomografia, por exemplo, mas a gente não olha só densidade, morfologia dos materiais, né? A gente consegue resolver aqui onde os átomos estão distribuídos, quais fases cristalinas estão presentes, em qual parte do material, em diferentes, como eu falei, em 2 ou 3 dimensões, e eventualmente a gente consegue analisar materiais em condições reais até. Então, uma bateria, enquanto ela está funcionando, um catalisador que vai dentro de um carro, em condições reais de funcionamento. Então, é isso que me motiva bastante. Tentar compreender como o material funciona em condições realísticas. Vou resumir de modo bastante sintético minha carreira. De modo geral, em linhas gerais, é isso. Então, vamos dar uma destrinchada nessas coisas. Começando do começo. Onde é que você nasceu mesmo? Eu nasci no Chile. Meu pai, de pai chileno, e minha mãe biológica argentina, então eu tenho essas raízes chileno-argentino de base. Me mudei para o Brasil com meu pai quando eu tinha 3 anos, não por vontade própria, foi assim. Ele não perguntou para você se você queria. Se perguntou, eu não lembro. Mas enfim. E daí, desde os 3 anos, morei no Brasil, com um intervalo 6, 7 anos. Morei na Argentina de volta e voltei. Mas, basicamente, eu cresci no Brasil e morei até o final do meu doutorado em física. E agora eu estou morando já 9 anos, quase 10 fora do Brasil. Você lembra quando é que você entrou na UFPR?
como eu já falei para ti uma vez, eu tenho problema para lembrar as datas, eu tenho que olhar no meu currículo, mas foi em 2002, talvez, 2001, 2002, Por aí. Uhum. Então, na verdade, sua primeira, digamos, faculdade, né? O seu primeiro curso, na verdade, foi na UTFPR. Isso, é. E a física eu comecei 2 anos depois que eu terminei meu segundo grau, então foi em 2002. E assim, fala um pouco mais dessa mudança de ideia, de chave, por causa que a gente tem estudantes, né, que eventualmente isso acontece, e tem estudantes que têm essa ideia, mas acabam não mudando. Né? Isso é eu posso falo por experiência própria, né? Cada um fala por sua, mas a minha visão é que essa forma de, 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 de caminho que você tem que escolher, como é feito no Brasil e em outros países também, de que você tem que escolher o que você vai fazer como profissão, como estudo, no final do teu segundo grau, e você tem que ficar com essa decisão pelos próximos 4 ou 5 anos. Eu acho que é errado, não é normal, não é biológico, eu acho. Porque quando você começa uma graduação, do que seja, fiz química, física, mas do que seja, você só descobre o que é quando você está dentro. Então, por exemplo, tem alguns países como até na Argentina, e aqui na Suíça, você, no teu primeiro ano de graduação, esses países em alguns países você é um primeiro no geral, e a partir dali você pode decidir qual que é o teu caminho dentro da universidade. E como é feito no Brasil, não é assim, né? Você passa um vestibular, escola particular, pública, e no caso de pública é sempre mais difícil entrar. Então, uma vez que você está dentro, é difícil sair, porque senão você tem que passar por esse caminho de vestibular outra vez, que é bastante concorrido, é difícil ter certeza que vai passar. E não poder mudar, me parece, não é correto. Né? Eu estudei com bastante colegas na física, por exemplo, que descobriram no primeiro ano de física que não era isso que eles queriam fazer. Porque você só aprende o que é, você só sabe o que é o curso quando você está fazendo. Né? Você pode ler, fazer essas visitas, quando tem esses eventos de portas abertas, mas você só aprende quando você está dentro. E ali você, na minha opinião, você teria que ter a possibilidade de mudar baseado no teu nas suas preferências pessoais. E, no meu caso, eu estava fazendo era tecnologia em química ambiental. E fazia, mas eu não via não me via fazendo isso pelo resto da vida. E, como eu falei, me interessava mais física. E não tinha nenhum pensamento sobre, eu vou fazer física porque eu quero fazer isso. Eu gostava de física porque eu gostava, não tinha ideia do que eu ia fazer com isso. E daí, no meio do curso de química, eu fiz vestibular, passei, e daí uma vez que eu passei em física, eu fiz as 2 faculdades durante 6 meses, o que foi insano. Daí abandonei uma porque não tinha tempo para fazer tudo decentemente. Mas não é uma decisão fácil, porque por um lado é difícil você passar, né? E por outro lado também você tem que ter um bom suporte dos seus pais, né? É isso. Da família, de quem te suporta nos seus estudos, na vida, né? Meu pai, me lembra que no começo ele não ficou exatamente feliz quando eu abandonei um curso para fazer outro, porque, bom, mas uns anos depois, ele falou, né, que era claro que eu estava fazendo o que eu gostava, uma vez que eu estava fazendo física. Uhum.
Lá na casa da química, os teus pais, sei lá, acharam alguma coisa ruim ou apoiaram? Como é que foi? Quando eu passei, quando Por eu primeira abandonei? vez lá na química, inicialmente. Quando eu passei? É, Ficaram felizes, né? é? Porque era um curso, o TFPR sempre teve boa reputação, né? Assim, não sei como é hoje, mas a visão que se tinha sempre do TFPR, o Cefet antes, né? Era, você faz Cefet e você tem emprego garantido Uhum. em algum lugar. E, de fato, acho que os números corroboram isso, né? Mas, bom, não era o que eu queria. Uhum. E aí na passagem para física, aí teve esse primeiro início, mas depois daí foi tudo bem. Mas nunca tive nenhuma resistência em casa. Sempre tive muito apoio dos meus pais, né? Uhum. Meu pai perguntou uma vez o que eu vou fazer com física. Eu acho que eu não soube responder. Mas aí, bom, E daí dentro da física você já começou, logo no primeiro semestre você já foi fazer uma iniciação científica? Porque você tinha uma outra antes, né? não, primeiro ano eu não fiz nenhuma atividade além dos cursos básicos, até porque, como eu falei, os primeiros 6 meses eu estava fazendo uma outra faculdade, Uhum. não, não tinha tempo para isso. Trabalhava num restaurante nos finais de semana, no começo, Ah, mas é? isso foi. é, Fale mais sobre é, isso. é, Mas isso era por necessidade ou era porque ajuda na não, renda ou diversão? necessidade eu não posso dizer que eu, que eu tive, mas era um dinheiro a mais que eu tinha para minhas coisas. Quando eu estava no meio da química, eu comecei a trabalhar, acho que ainda existe esse restaurante, Beto Batata. Eu fui Vou trabalhar cobrar lá depois o por. merchandising. É, não, eu sou um amigo meu, ele é muito amigo do dono, e ele me conseguiu esse emprego. Eu definitivamente não tinha muito talento para isso, mas eu gostava da ideia de trabalhar e tal. Mas daí fazendo 2 faculdades e trabalhando sexta, sábado e domingo não era muito de acordo. Uhum. Aí eu acho que trabalhei uns 6 meses, algo assim lá, daí saí. E quando é que você começou então a iniciação científica? Lá no terceiro semestre, alguma coisa assim? Eu acho que foi no terceiro ou quarto semestre mesmo. Assim. Acho que foi Mas não foi no comigo, quarto né? semestre. Não, foi com o Carlos Maurício Lipinski, né? Uhum. Trabalhando com pesquisa em aços, propriedades mecânicas de aços, em, comparando qual, qual é a resistência de certos aços pelo efeito de hidrogenação. Esses aços são usados em tubulações para armazenar hidrogênio, e o hidrogênio corrói e forma fissuras nesses aços, e muda as propriedades mecânicas desses aços. Aí a gente estava estudando essas propriedades com nanolimitação. E como é que você foi parar lá? Ele te deu aula, daí você foi conversar com ele? Como é que foi? A minha primeira atividade fora extracurricular na física não foi isso, eu fui monitor da física experimental, Hum, né? E com o Irineu Mazari e com a Neide. E a Neide era do grupo do Carlos. hum, E a Neide que me indicou. hum. Daí você foi lá, ficou o quê? Um ano lá? Um ano, E já tinha bolsa é, nessa época? com bolsa, a monitoria também era com bolsa. Eram R$ 150 por mês, eu acho. Lembra É, disso ainda? eu lembro, E daí foi um grande salto social passar para a iniciação científica, acho que daí eram R$ 300. Uhum. E daí foi isso, né? Daí um ano fiz com ele, e daí era bem experimental, e daí eu falei para ele no final que eu queria procurar alguma outra
possibilidade um pouco mais teórica, com modelamento. Daí ele me indicou esse Kleber, professor novo aqui, ele trabalha com as coisas assim, acho que vai falar com ele. Aí eu fui falar contigo. Assim, eu não lembro mesmo, pra falar a verdade. Você deve lembrar que você que foi falar comigo, mas eu... Meu nome é Dário. Dário. Uhum. E aí, quanto tempo a gente ficou lá de... Foi um ano e Fale meio sobre esse de período. foi um ano e meio de iniciação científica e 2 de mestrado. Foi 3 anos e meio, é quase o tempo que eu levei meu doutorado. E daí o mestrado lá na UFPR mesmo, né? Uhum. Com algumas idas ao síncrotron. Algumas idas ao síncrotron. Eu acho que a E gente já daí, foi pro síncrotron quando você estava na graduação, né? na graduação já, e algumas vezes no mestrado, né? E no último ano de mestrado eu fiz 2 cursos, 2 escolas. Uma foi no síncrotron, foi uma escola de microscopia eletrônica, foram 3 semanas. E outra escola foi de análise de materiais por feixe de íons, na URGS, em Porto Alegre. 2 semanas, né, escola de inverno. E daí foi através dessas escolas que eu tive um pouco de ideia do que eu queria fazer como próximo passo. Daí você escolheu ir para Rio Grande do Para Sul, né? Porto Alegre. Uhum. E por que mesmo? Porque eu queria trabalhar com microscopia eletrônica de transmissão. Eu gostei. Ah, você ficou É, fascinado, né? porque microscopia eletrônica de transmissão parece que é uma coisa pontual, mas é um universo quase tão vasto quanto o síncrono. Quer dizer, num instrumento, não é um instrumento simples, né? Custa 1, 2, 3 milhões de euros, dólares, o que for, mas num único instrumento que cabe em sala, dá para fazer medidas de magiamento, de difração, de espectroscopia, tomografia, é muito rico como instrumento. Muito similar à complexidade e a riqueza que dá para se ter num síncrono, mas numa coisa muito compacta. Então, isso eu gostei muito. E eu tinha basicamente 2 grupos que me interessavam mais no Brasil, justamente esse de Campinas, onde eu fui, nessa escola, e na outra escola, no mesmo grupo de análise de materiais por íons. E eu gostei mais da atmosfera, do pessoal, em Porto Alegre do que em Campinas. Foi algo bastante pessoal, porque isso é uma coisa que eu vejo bastante pessoas que vão fazer mestrado, doutorado, ou pós-doc em outras instituições, em outros países. Eles conseguem achar um posto baseado, esse grupo publica bem, mas nunca teve um contato humano com esse pessoal. E muitas vezes é uma atmosfera tóxica, e eu vejo pessoas que são infelizes por isso. Então, sempre que você tem a oportunidade de conhecer o grupo de antemão, é bem importante para saber se é um lugar que você se sente bem trabalhando. E lá você ficou 4 anos. Quase 4 anos. Acho que foram 3 anos, 10, 9 meses. Né? Aí, no meu último ano lá de doutorado, eu fui fazer uma escola de síncrono em Grenoble. Não só em Grenoble, era uma escola de síncrono Hércules, o nome, uma escola europeia. Foram 2 semanas em Grenoble, uma aqui, no síncrono, e uma no síncrono de Paris.
E daí conheci gente, e grupos, e é uma escola bastante dinâmica, e demonstrei interesse em trabalhar com um certo grupo, que eu consegui conhecer, entrar em contato de antemão, e daí eu tive uma oferta de pós-doutorado lá em Grenoble, e daí por isso eu tentei finalizar o doutorado um pouco antes do tempo para conseguir pegar esse contrato que estava me oferecendo. Uhum. E lá, no caso, era um postdoc, né? Isso, uhum. E aí você ficou lá quanto tempo? 2 anos. Lá você era só postdoc, né? Você lá não era chefe da linha, nada disso, né? Não, não, era pós-doc e não, é um instituto que se chama Commissariat à l'Énergie Atomique. É um curso, é um centro de pesquisa que é, lá na França tem dois grandes centros de pesquisa, o ICCUA e o CNRS. E esses dois centros de pesquisa têm vários campos em todo o país. O CNRS faz pesquisas em geral mais básicas e CUA mais aplicada. Então eu trabalhei nesse lugar que fazia pesquisa mais aplicada. E num certo complexo de campo científico, que eles chamam polígono científico, é um lugar lá em Grenoble onde tem 5, 6 centros de pesquisa, um do lado do outro, e um deles é o CUA e outro deles é o Synctron de Grenoble. Então tem bastante interação entre esses centros de pesquisa. Eu estava baseado no CUA, mas desenvolvia meu trabalho no SRF, no Synctron de Grenoble. E lá você estava trabalhando em que, basicamente? Lá, o centro de pesquisa onde eu estava era um departamento focado em pesquisa em microeletrônica. Então, o foco do meu pesquisa era entender propriedades mecânicas de certos componentes de silício, que são usados para integração 3D de circuitos. E minha ideia era tentar desenvolver uma técnica para ver o que a gente conseguia aprender com essa técnica. É uma técnica baseada em tomografia por difração, para tentar resolver em 3D estresse, distribuição de strain, quer dizer, como o silício ele se deforma próximo de certos componentes que você usa para conduzir corrente elétrica, basicamente, e como esses circuitos eles trabalham devido a efeito Joule, eles esquentam, expandem, então isso pode mudar propriedades mecânicas e até mesmo criar fissuras, delaminação do circuito. Então, era importante tentar entender essas propriedades mecânicas. E como é um componente usado para integração de circuitos 3D, então é interessante tentar entender isso não em 3D, basicamente. Então, por isso a ideia de tentar entender esse componente por tomografia. E é uma técnica então, que enfim, desenvolvi essa técnica, a gente aprendeu alguma coisa e tal, mas Usando símbolo, né? isso, e envolvia também bastante programação, então desenvolver, porque a medida em si é fácil, mas tem que saber como analisar os dados, né? Trabalhei nessa parte, mais do que tudo, mas também na preparação de amostras, que envolve a preparação por focus ion beam, para tentar extrair uma amostra pequenininha para poder medir entre as coisas. E aí, assim, como é que era a rotina? Você tinha que submeter um projeto para a linha lá? Como é que funcionava? O síncrotron de Grenoble é um síncrotron europeu, não é um síncrotron francês, é um síncrotron europeu. É um síncrotron que tem um acelerador, mais forma de anel, e tem toda em volta do anel tem beamlines, então, que usa o raio-x produzido por esse acelerador de elétrons, basicamente.
E cada uma dessas beamlines são basicamente laboratórios completamente independentes um do outro. Mesmo se eles estão todos grudados no anel, eles são independentes um do outro. Cada beamline é especializada em uma técnica, usa uma certa faixa de energia, uma certa ótica, fazem coisas bastante diferentes. E o síncrotron de Grenoble, ele é europeu, e muitas dessas beamlines, elas são ou italianas, ou alemãs, ou francesas, ou então o centro de pesquisa que eu estava, eles têm uma beamline. Então, aquela beamline é do seu ar. Então, você pode tentar fazer experimentos lá, submetendo propostas, que são avaliadas por um comitê científico externo, mas o próprio instituto tem um tempo reservado para ele. Então, eu tinha um acesso privilegiado a beamlines, sem ter que submeter propostas. Não necessariamente. É sempre bem-vindo submeter propostas por questões políticas, mas, em princípio, tinha bastante acesso dessa forma. Então, em termos de tempo de feixe, tinha praticamente tempo livre de feixe. Não. Então, por exemplo, o tempo ele é bem disputado, né? Então, mesmo dentro do instituto, é disputado. Então, mas alguns projetos têm um certo tempo e o que eu tinha era suficiente. Mas eu participei de outros experimentos no SRF, em outras beamlines. Algumas delas eu submeti proposta para ter acesso a essa beamline. Lá eu tinha uma certa liberdade para fazer o que eu... Bom, tinha um projeto, eu tinha um objetivo bastante claro, então eu desenvolvi essa técnica aplicada a esse tipo de material. Mas, uma vez que eu estou desenvolvendo bem esse projeto, eu tinha liberdade para fazer outras coisas também. Então, também acabei desenvolvendo técnica de tomografia por espectroscopia de contraste, espectroscopia de absorção. Então, basicamente, o que a gente fazia no síncrono contigo, né, fazia com espectroscopia de absorção, mas lá eu desenvolvi uma técnica que dá para fazer em modo tomografia. Então, a gente consegue resolver em 3D o espectro de cada componente de um material. Eu tive essa ideia baseado em experiências prévias, né? A gente trabalhou com espectroscopia de absorção contigo, e eu estava aprendendo ali tomografia, e daí olhei para as duas coisas, pensei, dá para fazer as duas coisas. E tinha uma beamline onde isso seria possível, no mundo inteiro, na verdade, que é uma que tem no SRF, e daí eu apliquei um tempo de feixe para lá, o projeto foi aprovado, e daí tive alguns beamtimes nessa beamline, a gente conseguiu publicar alguma coisa. A primeira vez que eu tive a reunião com a chefe dessa beamline, que agora não é minha chefe dessa beamline, eu marquei uma reunião com ela antes do meu experimento para saber alguns detalhes técnicos da beamline, para preparar melhor o meu experimento, que ia ser em alguns meses. Ela me disse, a proposta foi aprovada, mas eu não acreditei que vai dar certo isso. Bom, pelo menos foi realista, né? Não, mas depois Não mentiu pra você. ela ficou bastante feliz com os resultados. Ela usou como publicidade da beamline dela. Você lembra quantas linhas tem lá em Grenoble? Algo como 40, né? Algo como 40, acho que mais de 40. É grande mesmo. E daí, depois de lá, daí, o que você vai fazer? Isso você lembra mais ou menos a data? 2000 e quanto? Por aí? 2010, minha 2012? colinha aqui. Não, foi 2000, acho que foi 2000, acho que eu fiz até 2013, 2012, 2013, se não me engano, foi na Grenoble.
É isso, 2012, 2013, 2 anos. Daí, em 2000, acho que foi isso. Daí depois eu gostei desse universo, mas eu nunca trabalhei numa Beamline antes disso, né? Eu sempre era usuário. Uhum. Então eu desenvolvia alguma coisa, uma técnica, tinha um foco de pesquisa, e daí eu ia numa Beamline, onde tinha um Beamline Science que fazia o alinhamento do feixe, fazia... Isso eu sempre tentava acompanhar como era o seu funcionamento, mas durante o experimento você não tem muito tempo para isso. Eu queria ter uma experiência mais próxima numa Beamline, ainda estava procurando por alguma posição em algum síncrono, por razões pessoais, não muito longe de Grenoble. E daí tinha esse da Suíça, que é 5 horas de trem, então eu estava dentro do raio que eu queria. E daí aqui eu tinha justamente um posto de postdoc com um projeto bastante vago, que pode ser ruim, mas então tu dava uma certa liberdade para fazer o que quisesse. E a Map9, que eles faziam também tomografia baseado com microfeixe, eles não faziam ainda, mas estavam querendo começar a fazer baseado no meu perfil, bom, me encaixava nisso. E daí agora a gente faz bastante isso aqui. É uma linha que a gente tem microfeixe, consegue focalizar o feixe até o tamanho de 1 micrômetro, tem algumas condições especiais, tá mesmo menor. Então, essa é a resolução espacial que a gente tem. E daí eu gostei da ideia de desenvolver esse tipo de coisa, trabalhar numa Beamline. Então, demorei 1 ano nessa Beamline para dizer, eu sei como funciona isso aqui. É uma Beamline bastante complexa, porque você faz muita coisa diferente. E me deu a oportunidade de aprender bastante coisa. Instrumentação, coisas que eu não tinha experiência antes. E isso foi lá em 2013, 2014 por aí, né? Isso, Então você tá aí desde 2014, né? E, assim, só para explicar para as pessoas, o que exatamente você é aí? Eu sou cientista de linha, nessa descrição do meu contrato. Então, como eu falei, ao redor do síncrono é um anel, e tem várias beamlines que usam esse raio-x gerado pelos elétrons auxiliados no anel. E cada beamline, como eu falei, é um laboratório independente, que tem pessoas responsáveis por esse laboratório. E eu sou uma das pessoas responsáveis por essa beamline. Então, tem o chefe de grupo, tem mais 2 cientistas. O Daniel, o chefe, o Malgo e eu. Então, são 3 cientistas que a gente toma conta dessa beamline, mais 2 engenheiros. Então, é um corpo não negligável para uma beamline. E a dinâmica aqui é assim, a gente tem, em média, um experimento com um grupo diferente cada semana. E esses grupos, eles, para fazerem experimentos aqui, eles têm que submeter projeto para um comitê científico externo. Esse projeto é avaliado, eles ganham tempo de máquina ou não. Esse grupo contata a gente antes para saber se é possível, se é factível fazer um experimento que eles têm em mente no nosso laboratório. Então, a gente ajuda eles a elaborar essa proposta. Uma vez que a proposta é aprovada, a gente colabora com esse grupo para desenvolver esse experimento que eles querem fazer. É um por semana, em média. Então, eu sou responsável por essa interação científica com esses grupos. Então, e são grupos que vêm, e aqui é uma timeline particular, porque a área de aplicação é muito vasta. Então, eu interajo com biólogos, físicos, com químicos. Então, é bem multidisciplinar. Eu sou bastante ignorante em biologia,
Então, o nosso diálogo sempre começa, explica para mim, como se eu fosse um bebê, do que se trata. Então, a gente começa assim, dos dois lados, porque cada um tem que tentar entender coisas que não são do seu domínio. Uma vez que isso a gente entende o que um quer fazer, a gente converge para um projeto, um experimento que pode resolver essa questão científica que esse grupo tem em mente para responder. Então, sou responsável por isso, mas também pela manutenção e bom funcionamento da Beamline. Então, a gente tem uma Beamline que tem um microamador que custa 1 milhão, tem componentes óticos que são caros, detectores que são caros. Então, para conseguir esses recursos, a gente tem que escrever projetos, para conseguir manter nosso laboratório competitivo dentro do cenário científico. Então, é bastante variado qual que é o número de funções que eu tenho aqui. Técnica, científica, administrativa, burocrática, bastante coisa. Qual é que é a linha mesmo aí? Microxas, microchassis. Então, E você vai para a linha junto com as pessoas? sim. Eu moro aqui. Então, as pessoas chegam, estou aqui. Eu tenho que pensar que muitos desses grupos, eles nunca pisaram num síncrono antes. Eles só sabem que esse instrumento pode proporcionar eles fazer medidas ou ter os resultados que respondem às questões científicas deles. Então, eu tenho que guiar eles como fazer o experimento, eu tenho que preparar as condições experimentais, energia, condição de foco, geometria, e fazer tudo de uma maneira que nos primeiros dias eu consiga mostrar para eles como preparar a amostra, como montar a amostra, como lançar as medidas. Então eu tenho que guiar, suportar eles nesses experimentos dessa forma. Daí, assim, você participa bastante das pesquisas dos outros e você também pode desenvolver as suas próprias. Não sei nem se vai ter tempo para isso, mas... É bastante. Não é uma linha clara qual que é meu e o que é de outros grupos, muitas vezes. Né? Porque muitas vezes a gente desenvolve coisas junto. Teve um grupo, por exemplo, da Alemanha, com que eu comecei a trabalhar quando estava ainda com coisas que eu fiz em Grenoble ainda. E eles tinham uma ideia, eles desenvolveram um sistema que você consegue medir catalisadores que vão nos carros, e que você consegue botar isso numa beamline e medir em condições reais. Mas a questão é medir o que, medir como. Então, a gente desenvolveu esse projeto juntos. Então, somos coautores dos artigos, por exemplo, e isso não existe muito hoje em dia, essa ideia de que você senta no teu laboratório sozinho e você pesquisa sozinho e você publica coisas como único autor num artigo científico. Isso é cada vez mais raro, porque o que se faz cada vez mais são pesquisas que se chamam multidisciplinares. Então, não é muito difícil pensar hoje em dia um grande projeto de pesquisa não ser multidisciplinar. Então, a gente desenvolve coisas juntas. Então, é difícil separar, isso é meu projeto, isso eu sou ajudando tecnicamente. Isso é um ponto. Outro, eu também tenho algumas ideias
forma mais protagonista, que eu acabo escrevendo projetos para conseguir recursos para ter um postdoc na Beamline, para trabalhar certa ideia. Por exemplo, eu agora temos 2 postdocs aqui na Beamline. Um trabalha com armazenamento químico de estuda difusão reativa meios porosos, e uma outra postdoc que trabalha comigo, ela é brasileira, ela trabalha desenvolvendo análise de baterias, um certo tipo de bateria, de forma inoperando, que a gente chama. Então, a gente analisa como a microestrutura dessa bateria ela muda, varia durante a operação de carga e descarga. Então, isso ajuda a gente a entender por que a bateria dura menos, ou dura mais, ou tem uma capacidade maior, através do entendimento da microestrutura dos materiais que tem na bateria. Então, esse projeto a gente escreveu junto, por exemplo. Então, eu tenho vários projetos onde eu tenho menor, maior protagonismo. Uhum. E aí, falando sobre a orientação, você orienta pessoas. Você consegue fazer isso? Pós-doutorado. Porque aí não tem, onde você está não tem uma conexão com a universidade direta, né? Você não é um professor, né? Não. Pós-doutorados, em alguns casos, alguns estudantes de doutorado, por exemplo, vieram aqui, ficaram algumas semanas aqui, meses aqui comigo, desenvolvendo algum projeto. Teve um caso de um doutorando da França, tem um grupo da Alemanha, que a gente teve esse tipo de interação umas 2, 3 vezes, onde eu, de certa forma, eu participo desse processo de co-orientação, mas não é dessa forma oficial, como o Brasil tem um orientador e co-orientador. Uhum. Você não chegou a dar aula em algum lugar, né? Formal. Eu dei um pouco de aula no ensino médio. Antes, Bom, já conta também. Mas eu não cheguei a completar um semestre, então não sei se conta muito. E aí, então você falou já um pouco sobre a linha, como é que é a operação, né? Como é que foi aí durante a pandemia? Você estava aí, né? Sim. E o síncrono fechou, né? Ou não? Não. Não? Então, entre os países que menos impuseram, entre os países que impuseram restrições mais leves, a Suíça se encontra entre eles. Então, o país não parou como parou a Itália, a Espanha, a França no momento. Aqui tem muito essa cultura, essa filosofia de as pessoas têm autonomia, se dá essa autonomia baseada em bom senso. Às vezes é bom, às vezes não. Mas teve restrições de viagem, né? E restrições de número de percentagem de pessoas que podiam estar presentes no campus, mas o síncrono se discutiu em parar, mas uma das razões pela qual o síncrono aqui não parou, por exemplo, é porque aqui se faz pesquisa essencial para entender, por exemplo, o efeito do Covid no pulmão, para desenvolvimento de drogas. Aqui tem uma indústria farmacêutica bastante forte. Então, aqui nesses síncronos faz muita pesquisa ligada à indústria farmacêutica diretamente. E muita dessa pesquisa foi dedicada ao Covid durante a pandemia, por exemplo. Então, como que se fazia pesquisa estratégica,
Essa foi uma das razões pela qual o acelerador não parou. Mas a gente trabalhou muito tempo daí sem usuários externos vindo aqui, que foi bastante diferente, né? Então, alguns dos experimentos a gente conseguiu fazer de forma remota, se dá para chamar dessa forma, que os usuários enviavam amostras, a gente fazia as medidas aqui sem os donos das amostras. E isso você faz de uma forma menos efetiva, porque quando o especialista do assunto não está presente, sempre se faz de uma forma mais subótima. Mas a gente se virou para continuar andando da forma que a gente pôde. Você chegou a pegar Covid ou não? Sim. Minha filha vai para a creche, então a creche não parou. Então, não, por mais que a gente se proteja, não tem como se imunizar isso. Sim. Mas foi leve, enfim. Foi leve, Uma vez só. uma vez só, que eu saiba. E aproveitando, né? Qual é a idade mesmo da sua filha? 2 anos. Tá, ela nasceu bem no meio da pandemia. Bem no meio da pandemia, E, no hospital que ela nasceu, aqui na Suíça, não se divide em estados, se divide em cantões. Cada cantão tem muita autonomia legislativa, tributária e até da maneira como foi gerada a pandemia. Então, em alguns cantões, por exemplo, na maternidade, era proibido o pai ficar presente. Mas no cantão que a gente mora, não. Então, eu pude, maternidade, assim, com máscara, todo esse protocolo, mas aí a gente não foi muito afetado. E aí, então, ela nasceu nessa época. E como é que foi? Algumas perguntas. Tá? Como é que foi né, pensando nessa parte, o antes e o depois, né? Em termos da vida, da pesquisa, da, de tudo, do trabalho, o Dário não pai pro Dário pai. Muda bastante, acho que a vida para qualquer pessoa, jovens, pais, prioridades mudam, restrições mudam, afeta de certa forma os meus colegas que vêm fazer experimentos aqui, porque aconteça o que acontecer, certos dias da semana, às 5 horas, eu tenho que ir embora buscar minha filha na creche, não importa se o experimento vai ficar parado ou não. Eu acho que nada excepcional. E você então viveu uma parte na Argentina, uma parte no Brasil, uma parte na França, uma parte na Suíça. Assim, como é que você compara essas coisas, né? O que você tem assim de bom e ruim para destacar dessa coisa e falar um pouco sobre essa experiência, né, de ser uma pessoa, né, que é internacional, digamos assim, né? É uma pessoa do mundo, não de um lugar só. É, essa ideia de alguém que morou em outros países é um pouco mais incomum no Brasil, né? Acho que a mesma coisa acontece nos Estados Unidos, então, países muito grandes que longe de fronteiras, né? Você está acostumado a que a tua realidade é teu país, essa língua, e quando é alguma coisa diferente, algo excepcional, de certa forma. Aqui na Europa,
é diferente, né? Porque os países são menores, você está mais próximo de fronteiras. Com a questão da União Europeia, você tem uma mistura bastante grande de, de culturas dentro de um mesmo país. Aqui é mais comum, enfim. A Suíça é um pouco mais excepcional nesse caso, porque é um país com 4 línguas oficiais. Um terço da população não nasceu aqui, um quarto não tem passaporte, então é super comum no vilarejo onde eu moro atravessar a rua principal e ouvir espanhol, italiano, russo, inglês, alemão, francês. Tem essa mistura, né? Então, mas no Brasil, pelo fato de eu não ser brasileiro, originalmente brasileiro, e era algo que chamava sempre um pouco atenção. Mas é uma coisa mais chama menos atenção aqui, por exemplo. Né? E a questão, o que eu vejo como diferenças, sinceramente, eu acho que tem, tem, tem uma coisa só. Bom, quando você fala com alguém que foi morar fora, teve experiência fora, dentro do Brasil, eu me lembro quando eu era novo, você tinha essa ideia de que a Europa, Estados Unidos, é o lugar onde é tudo melhor, as pessoas ganham mais, não sei. Mas eu acho que isso não é o fator que mais diferencia a maneira como você vive em cada um desses países. Eu acho que mais choca é quando eu comparo todos esses lugares, o que mais choca, o que mais determinante é a violência e insegurança, eu acho. Acho que se eu posso dizer onde é que é melhor morar, acho que depende muito da, da personalidade de cada um, como da sua própria cultura, o que é mais importante para um, para outro. Mas isso não é mais determinante. Acho que o mais chocante, como eu falei, é a questão da violência e insegurança. Tem países, Argentina, Brasil, tem essa insegurança, flutuação política. Não vou nem entrar no assunto como esses últimos anos no Brasil tem sido, mas esse mesmo medo de insegurança política, invasão de populismo, se tem esse medo, essa insegurança constante também na França, em muitos países aqui da Europa. Isso também não é um privilégio do Brasil. Então, eu acho que mais determina, eu acho que é a questão de insegurança e violência, né, no dia a dia. Uhum. Aí, especificamente, só para eu saber, você falam 4 línguas, no seu cantão ou na sua cidade, qual que é a predominante? Então, eu já morei na parte que se fala francês, agora estou morando na parte que se fala alemão, mais perto do meu trabalho. E agora a minha esposa também está trabalhando por aqui também, daí a gente muda para cá. E daí agora você tá falando alemão também, por aí. Falo muito básico, não posso dizer que eu posso ter uma conversação muito profunda em alemão com alguém, ligeiro no dia a dia, mas no meu trabalho, no meu dia a dia, eu falo com os amigos, a maioria não falam, não é alemão a primeira língua, falo francês em casa, falo quase só inglês no trabalho, que é um instituto bastante internacional. É uma língua que
todo mundo fala aqui, engenheiro, técnico, é inglês. Uhum. E, bom, você passou acho que em 3 ciclos então, né? Dá pra dizer isso. E assim, o que você pode falar deles assim, em comparação? É que um deles você era basicamente só usuário, né? E os outros, num basicamente só É, usuário, no outro basicamente o físico da linha e no terceiro talvez alguma coisa um pouco mista, né? no, no, no LMLS eu era usuário, eu ia para fazer o experimento, ia embora, eu levava meus dados em pendrive. Uhum. Era isso, a relação. Essa experiência sendo usuário, né? Ajuda você agora, já que você agora está do outro lado, digamos assim? Sim, mas todo mundo que está aqui foi usuário, então é, todo mundo de alguma forma já foi usuário. Então, sim, ter essa perspectiva é importante. Lembrar como era tudo novo, e essa forma assustadora quando você era estudante também é importante sempre se lembrar. Sim, porque aqui a gente fala, sou responsável por uma parte técnica, científica, interação com grupos, mas não pode isso tudo subentendido que eu lido com pessoas, né? Uhum. Cada semana um grupo diferente, de um país diferente, com costumes, humores diferentes. Então essa parte humana é importante você ter, de certa forma, desenvolvida no teu trabalho com social, política. Isso é bem importante ter esse skill. Uhum. A gente combinou antes, né? Pra pedir para você dar uma mostrada no que é que você, no que estamos falando quando estamos falando de uma linha, né, Ah, de luz. tá. Eu vou tentar. Estou com o computador, vamos ver se consigo mostrar. Então, isso daqui, eu estou no fundo da linha, então vou fazer um 360. Aqui. Basicamente, deixa eu ver, o feixe ele vem de raio-x, né? Ele vem por esse tubo que sai da parede, que vem lá de dentro do acelerador. Essa que eu estou mostrando para vocês aqui é o que a gente chama da cabana experimental. O que se fazem os experimentos de fato. Uns 20 metros para trás fica a cabana ótica, que é onde tem alguns componentes óticos, incluindo o monocromador. E daí o feixe vem aqui, de certa forma, com uma certa focalização e com uma certa energia selecionada para fazer o experimento, né, dentro dessa cabana. A gente tem aqui 2 mesas experimentais, uma primeira e uma segunda lá atrás. Por fatores óticos, essa primeira mesa é interessante para fazer um certo experimento, e aquela mesa mais no fundo, um outro tipo de experimento. Essa mesa daqui é para fazer experimentos que não demandam uma resolução especial tão grande, mas que demandam bastante fótons, um fluxo bastante grande. Então aqui a gente consegue fazer experimentos bastante rápidos. Por exemplo, a gente tem feito alguns experimentos aqui que a gente analisa como a estrutura metálica de certos materiais que a gente usa para fazer impressão 3D, elas variam durante a impressão 3D. Então, a gente consegue daí medir difração com o detetor, que consegue capturar até 40 mil difratogramas, imagens por segundo. Então, a gente consegue ver como essas fases mudam durante a impressão 3D de ligas metálicas. Para conseguir medir essa velocidade, a gente precisa ter um certo fluxo bastante alto, porque senão cada imagem vai ter 2, 3 fótons. Então, para fazer experimentos que demandam bastante fótons, é essa mesa daqui. E essa mesa daqui, ela fica um pouco mais longe da fonte, o que quer dizer que a gente consegue focalizar o feixe
melhor. Então a gente consegue um feixe de até 1 micrômetro. Deixa eu ir para o outro lado. O que proporciona a gente uma boa resolução espacial. Então a gente consegue resolver coisas, né? Por exemplo, distribuição de arsênico num grão de arroz, distribuição de estado de oxidação no material que a gente usa em bateria durante o funcionamento de uma bateria, com essa resolução de até 1 micrômetro. Então a gente consegue posicionar a amostra nesse manipulador de amostras, consegue rotacionar a amostra, analisar ela em diferentes orientações, medir fluorescência, que nos dá a composição elementar. A gente consegue medir difração com um detetor, que é basicamente uma câmera, parece uma câmera, mas é ozônio, que mede difração. Consegue medir essas coisas simultaneamente, e dessa forma fazer esse imaginamento químico, que a gente diz, olhando não só onde os elementos estão, mas em que forma esses elementos estão organizados. Então, qual é a função química desse elemento no material, naquela posição e naquela condição experimental. Então, isso daqui é uma de uma forma bem resumida. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante dessa parte. Né? E, assim, quais são as suas perspectivas para o futuro aí? Sua ideia é, eu não sei nem se isso tem aí na França, mas você se aposenta aí na França? Esse aqui é Na o Suíça? Mário, esse é um dos engenheiros aqui da linha. Hello? Eu podia Existe repetir isso a aí? pergunta? Não, é que eu não sei se existe aposentadoria na Suíça, por exemplo, né? Se você. Como é que funciona aí? Sim. Deixa eu voltar para onde eu estava sentado. Sim, aqui uma coisa bem importante, acho que a se mencionar é que tanto aqui como na França, onde eu trabalhava antes, estudante de doutorado, pós-doc, eles têm contrato de trabalho, né? E com contribuição para contribuição social, que são usados para aposentadoria, por exemplo, desde mestrado, doutorado. No Brasil é um pouco diferente, né? Uhum. Então, no Brasil, mestrado, doutorado, pós-doutorado não é visto como um emprego, né? Você tem uma ajuda, um auxílio para poder fazer a tua pesquisa, mas sem contribuição para a Previdência, né? Aqui, desde o mestrado, você contribui. Então, acho que é um ponto bem importante a se mencionar e a fazer pensar como as coisas se fazem por aí no Brasil. Uhum. E aí a sua perspectiva é, assim, ficar aí até se aposentar. Não tenho, O que você pensa pro no futuro? momento, perspectiva de mudança nos próximos anos, isso eu posso dizer. O que você pensa pro seu futuro, assim, em termos de pesquisa? Qual que é seu planejamento? Acho que estando trabalhando aqui dentro do síndrome da Suíça, ele fica, o Swiss Life Service fica dentro de um instituto que se chama Paul Cherry Institute. E é um lugar bastante dinâmico, então o síndrome em si é dinâmico, e aqui você ainda está dentro de um instituto que tem 2.000 pessoas trabalhando, e eu acho que você aqui nunca fica entediado. Então, eu acho que desde que o lugar onde você está é interessante e você está
fazendo coisas diferentes, não sendo entediado, eu acho que para mim é o que conta. Você chegou a visitar o Brasil nessa época aí que você está aí? Veio para cá alguma vez? Sim. Desde a pandemia não, mas eu fui em novembro, antes da pandemia, uns 3 meses antes de estourar. A ideia é ir esse ano de volta, esse ano em janeiro. Tem alguma previsão de voltar para cá? De vir para cá? Para passeio? Para morar? Não, passeio. Em janeiro, eu acho. Ah, é? Tá. E outra pergunta de interesse dos nossos internautas. Como é que é a receptividade aí para estudantes do Brasil? O que eles têm que fazer para ir para aí? Olhar na página de oportunidades de postos e aplicar. É simples assim. É? Então, cada vez que você abre um posto aqui de doutorado, de pós-doc, tem, não sei, uns 30, 40 currículos que você recebe. Bom, então, de certa forma disputado, sim, mas como eu falei aqui, é bem internacional. Tem o que menos tem, acho que menos de 50% do corpo aqui do Pochard Instituto é de suíços. Na Celeste, acho que tem mais estrangeiros ainda, no Sintra. Então, é completamente receptivo a pessoas do mundo inteiro. E que tipo de coisas são assim valorizadas? As entrevistas que eu tenho participado, eu vejo que você avalia um currículo primeiro baseado no que você lê, né? Você olha um pouco com o que a pessoa trabalhou, principalmente para doutorado, não se olha tanto artigos, tá? Mas o perfil, com o que você trabalhou e quanto dinâmico. Acho que você posso colocar, claro, cada grupo é de forma diferente, mas posso dar alguns aspectos gerais. O dinamismo, então, o quanto você demonstrou interesse e foi atrás das coisas, e muitas vezes você coloca no currículo, eu trabalhei com isso, mas tudo que você coloca no currículo, você tem que saber explicar e destrinchar se te fazem perguntas a respeito. Então, numa entrevista, geralmente você consegue saber pescar bem rapidinho que, na verdade, o nome dela estava lá nesse artigo porque compartilhava escritório com o autor. Então você tem que mostrar o que você fez e como você foi atrás, né? Acho que esse dinamismo em geral é importante. Isso para doutorando, né? Para postos de doutorado. E o Brasil tem essa vantagem, o sistema de pesquisa no Brasil tem essa vantagem que quando o aluno vai procurar um posto de doutorado, em geral, ele já fez uma iniciação científica, já fez um mestrado, que é mais longo do que o mestrado que costumamos fazer na maior parte dos países. Então, você tem uma certa bagagem já antes de começar o doutorado, que em muitos lugares as pessoas ainda não têm. Então, isso eu acho que é uma certa vantagem, né, para o perfil do brasileiro que vai procurar um posto de doutorado. E para um posto de pós-doutorado, já é tudo isso, mas
você tem que ter feito alguma coisa que você diz, a- aquela pessoa sabe muito sobre esse assunto porque ele desenvolveu muito sobre isso. Então, você tem que ter uma certa bagagem mais especializada. Você não precisa tanto como estudante, como doutorando. Uhum. Então, alguma experiência em síncrotron, por exemplo, é útil, né? Mais específico para síncrotron, sim, mas não necessariamente, porque um dos erros que se repete em vários síncotrons é que tem muita gente especializada muito em síncrotron, mas não em caso científico relevante que se aplica no síncrotron. Então, por isso, então, às vezes é mais interessante alguém com uma experiência em pesquisa em câncer, mas não sabe nada sobre síncrotron, mas que quer desenvolver essa pesquisa no síncrotron porque sabe que é um lugar único para desenvolver esse tipo de pesquisa que a pessoa quer desenvolver. Então, porque o conhecimento em síncrotron a gente tem aqui, né? O que é interessante aqui é fazer uma pesquisa que é mais impactante, né? Então, que o candidato consiga mostrar que tem esse dinamismo, essa de navegar entre diferentes áreas, você vai chegar no síncrono, eu acredito que essa pessoa vai desenvolver um conhecimento em síncrono, mesmo se não tem essa bagagem. Por exemplo, tem um caso de uma moça aqui que agora ela voltou, ela é suíça de origem, mas ela fez o doutorado dela em ciências de alimentação. Nunca pisou num síncrono antes. E daí fez um pós-doc aqui, para analisar a estrutura de ossos com uma técnica nova que foi desenvolvida numa beamline aqui do lado. E ela desenvolveu muito bem esse conhecimento técnico em adição com esse conhecimento background básico que ela tem em biologia. E hoje ela foi para a Suécia, trabalhou lá em pesquisas nessa área e agora voltou para cá. Então ela adquiriu essa bagagem de síncrotron como pós-doc, sem ter conhecimento nenhum anterior a síncrotron. Mas tinha uma certa habilidade em análise de dados, porque se desenvolve muito em biologia, né, e ela conseguiu desenvolver isso dessa forma. Então, é mais interessante encontrar alguém que tenha uma ideia de pesquisa interessante para se desenvolver aqui, e apresente esse perfil dinâmico, e tem esse interesse e disposição a incorporar no seu background síncrono. Legal isso. E, assim, o que, para a gente pensar num fechamento aqui, o que você diria, suas dicas, né, para os nossos ouvintes, internautas, né, a respeito de pesquisa, carreira, vida, enfim, né? São suas dicas, considerações, né? E aquilo que você quiser falar para o pessoal. Não sei se eu sou tão velho e sábio para me achar nessa posição de dar conselhos de vida profundos, mas acho que, de modo geral, não só para física ou para fora, eu acho que procurar fazer o que gosta, né? Acho que isso aqui é o mais importante de tudo. E é por isso que eu critico mais uma vez esse sistema
de universidade do Brasil, onde você passou no vestibular naquele curso e você está condenado a fazer esse curso, não tem essa dinâmica interna, ou esse primeiro ano em geral, vamos dizer, onde você consegue se achar e seguir um caminho mais apropriado a você mesmo. É um sistema que condena uma boa parcela dos alunos a fazer um curso que não gosta, porque, bom, você já passou no vestibular que é tão difícil, agora vai até a final. Você começou já um doutorado, agora vai até a final. Eu acho que você tem que se concentrar no que vale a pena para ti. Você quer fazer mais alguma consideração? Não? Então a gente agradece imensamente a participação do Dário aqui no nosso canal, né? No nosso projeto, na nossa entrevista, né? Ele que é uma pessoa realmente ocupada, tá? Tanto é que apareceu já alguém para falar com ele ali, né? E dizer que foi um período muito bom quando ele esteve aqui sob a nossa orientação, né? Na verdade, acho que o importante foi não desorientá-lo, né? Porque ele já sabia o que tinha que fazer, então o orientador, na verdade, não, a função principal é não tirar o aluno do caminho. Então, acho que fazendo isso já é uma grande coisa. Eu acho que espero ter feito isso com o Dário. Acho que posso dizer que sim. Um exemplo que eu volto a lembrar é, por exemplo, esse meu último ano de mestrado, eu dediquei uma boa parte do tempo a fazer escolas em assuntos completamente não relacionados ao meu mestrado. E acho que dar essa liberdade às pessoas a explorarem coisas novas para o seu próprio interesse, engrandecimento pessoal, acho que é muito importante. Foi também um prazer todo o período que eu passei na FPR, não só no mestrado, mas também na graduação. Acho que posso dizer, um lugar único, pelo menos na minha memória posso dizer que sim. Então, Dário, obrigado pela entrevista, né? E, pessoal, obrigado a todos. Se curtiu, dá um joinha, né? Curte o canal. E aí, então, até a próxima entrevista, né? Tchau! Tchau. Tchau!